Queridos ouvintes, chegamos aqui a mais um programa Ferramentas da Consciência. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Eu e o José estamos aqui todos os sábados às 11h30, muito felizes aí de estar tendo você aí nos ouvindo, né? Compartilhando aí isso que a gente veio trazer, que é tão bacana. E hoje nós estamos recebendo novamente o amigo Pai César de Oxóssi, né, do Templo Semeadores de Aruanda, lá de Guarulhos. Isso mesmo. Para quem quiser conhecer, Rua do Rosário 449. Isso mesmo. Quando que acontecem os encontros? Primeiramente, bom dia, Caterine, bom dia, José. Agradeço o convite de mais uma vez estar aqui com vocês, né? E quem quiser conhecer o nosso templo, o Templo de Umbanda Semeadores de Aruanda, os nossos trabalhos acontecem aos domingos, às 15 horas. São domingos alternados, né? O próximo vai ser dia 7 de abril. Então, estejam convidados. Quiser conhecer, sigam nossas redes sociais. O Instagram é @semeadoresdearuanda1 e fiquem aí por dentro das nossas programações. E eu quis começar já pedindo para ele falar, porque o nosso assunto é tão gostoso que é capaz da gente chegar no final aqui desse programa e ter que sair correndo e a gente acabar não dando aí os contatos para vocês, que vão fazer toda a diferença se vocês quiserem acompanhar todos os trabalhos bonitos que acontecem por lá. E hoje nós vamos conversar sobre vida e morte umbandista, né, César? Isso mesmo. São assuntos tão interessantes, inclusive nós vamos abordar um assunto que é muito bacana, que é sobre os ritos de passagem aí da morte, né? Como que eles acontecem. A gente também ficou sabendo que existe agora todo... eu não sei se a gente pode chamar isso de uma lei que garante que você possa exercer esses rituais e tudo mais, mas a gente vai chegar lá, né? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Eu estou ansiosa com o tema, vocês estão vendo aqui. Que bom, fico feliz. Acho que falar sobre esse tema, falar sobre o desencarne é sempre interessante, né? Porque a gente tem muitas mitos, às vezes muitas dúvidas sobre como se processa qualquer ideia, né? Qualquer ótica umbandista sobre isso. A gente tem um pouco de medo do que a gente não conhece, né? Então, conhecer o que possivelmente irá nos acontecer também vai trazer uma tranquilidade. Eu queria começar a te perguntar se a Umbanda acredita em reencarnação, né? Perfeito. Sim, acredita, né? Acho que é um dos veículos, inclusive, principais da nossa transformação, né? E nosso progresso evolutivo enquanto ser espiritual, né? A Umbanda, ela preza muito na sua doutrina pela vida, né? Então, nós falamos muito sobre viver, aproveitar as oportunidades de vida, viver na sua plenitude, né? E nessa vida em plenitude, né? Transcender a si mesmo, né? Melhorar-se cada dia mais, né? Adquirir uma consciência moral, né? Uma prática moral mais aperfeiçoada, mais próximo daquilo que é o ideal, para que a gente possa, num momento do passamento, né, da nossa passagem, atrair um bom lugar, né, para esse momento, esse retorno ao mundo espiritual, né, e que a partir desse retorno e alguns processamentos, né, nós voltaremos novamente para adquirir esse novo, né, reiniciar esse ciclo de evolução, né? Então a reencarnação é um dos veículos, é um dos mecanismos que a Umbanda também se utiliza para para que o espírito possa chegar a um progresso de patamar evolutivo. Então acredita 100%. Mesmo porque, né, dentro da minha ignorância aqui, vou falar, se eu estiver errado, me corrija, mas até as próprias entidades, né, já foram seres encarnados, que passaram por experiências e através dessas experiências elas vêm ensinar, né, quando elas, né, de alguma forma assim, são incorporadas, o caminho, né? Isso mesmo. Eu diria que 99% das entidades foram seres encarnados que viveram as mazelas humanas, que viveram as dificuldades humanas, as experiências humanas e adquiriram, né, com elas um conhecimento, uma sabedoria, aprenderam, né, com elas, transcenderam para além da circunstância material, né, e hoje, né, como guias espirituais, vêm nos mentorar, vêm nos ensinar. 99% delas foram encarnadas, já foram encarnadas. E isso também faz parte do processo de entendimento, né? Como é que eu vou entender o humano a partir do, né? Claro que existe, né? Que não dá para falar que a divindade não vai entender o humano, é óbvio, né? Tá muito mais parecido com a nossa mentalidade fechada a imaginar que não,
mas também quando você vivenciou as dores da carne, as experiências, as perdas, você consegue ali dar um conselho mais assertivo também, né, para quem ainda está na matéria. O próprio Jesus Cristo, nós estamos aí no período de Sexta-feira da Sim. Paixão, Páscoa, né? O próprio Jesus Cristo experimentou a dor, né, da carne, né, da vivência encarnada, para poder entender o ser humano, né? Essa é a nossa crença, né? Nós não vemos como talvez um Messias, um Salvador, como a maioria das religiões vem, né? E a Umbanda também não acredita dessa forma, né? Nós acreditamos que o ser humano é responsável pelo seu progresso evolutivo e ele vai, no momento do passamento, atrair para ele um lugar a depender do que ele emanou em vida, né? Uma circunstância espiritual, depender do que ele vibrou enquanto existência terrena. Então, o próprio Jesus encarnou para sentir isso, né? Sim. Então, assim, é necessário. A encarnação, ela faz parte da evolução própria do ser humano. Sem ela, acredito que não chegaríamos nesse nível de consciência. Então a morte para um umbandista ela não é negativa, né? Qual o significado da morte para um umbandista? A morte é um ciclo que se, né, finalizou, encerrou um ciclo, né? Nós temos a circunstância da vida, que, como eu disse, nós priorizamos, mas a morte é apenas um encerramento de ciclo. Com a morte, nós voltamos realmente à nossa essência original. Nós somos seres espirituais. Estamos aqui, aí até nos apoiando nos escritos kardecistas, né, que também fundamentam o nosso culto. Né? Aqui é um momento de provas e expiações, um momento passageiro, um momento momentâneo, essa vida na Terra, né, onde nós estamos aqui aprendendo a melhorar. Né? E quando nós desencarnamos, nós voltamos para a nossa essência, para o nosso lugar original, para o nosso lugar de origem, que é o mundo espiritual. Afinal, somos seres espirituais no momento aqui transitório. Né? Então, a morte é um fim de um ciclo e reinício de outro. Né? Talvez até esse reinício não seria muito a palavra correta, mas a continuidade de algo que você deixou na pátria espiritual. Então, existe vida após a vida. Existe vida após a vida, isso mesmo. Eu gostei desse conceito, a gente fala muito de vida após a morte, né? Mas existe vida após a vida, isso Você mesmo. Você fala que é uma continuidade, É uma né? continuidade. A gente parou numa estaçãozinha de trem e tá pegando o trem para ir para uma outra. Né? Eu até pensei num outro exemplo da gente imaginar a gente ali no ensino médio, né? No ensino fundamental. Você imagina se todo encerrar de ciclo, que você vai passar para a próxima série, houvesse toda uma carga de sofrimento como a gente pensa na morte, né? Que a gente pensa na finitude, mas talvez porque a gente pense na separação dos nossos entes queridos, Isso, né? acho que a dor da perda, ela é uma circunstância difícil, né? De todos nós lidarmos. Acho que todas as religiões passam por tentar ensinar o seu membro, né? Aquela pessoa, o seu seguidor, a lidar com esta perda, né? Não é fácil. E acho que é isso que nos coloca nesse lugar de dor e sofrimento com relação à morte, com relação ao pós-vida. Na verdade, é apenas um distanciamento momentâneo. Todos nós nos reencontraremos, iremos estar juntos, mas é difícil, né? Que a gente não vê. Nós estamos tão apegados à vida, isso é bom, né? Porque viver é bom, sempre falo isso, que a gente acaba ficando triste quando alguém, né, tem o seu desencarne, mas é apenas tá dando continuidade na trajetória dela. Eu até me lembrei agora, né, do nosso querido Gasparetto, né, que é o grande fundador aqui dessa rádio, que ele dizia que, assim, as pessoas daqui estavam tristes com a partida dele, mas as que estavam aguardando a chegada dele lá no céu, né, nesse mundo espiritual, estavam em festa. Com certeza. Né? E se a gente vê os escritos, né, todas as canalizações mediúnicas que falam sobre o mundo espiritual, as pátrias espirituais, elas relatam muito bem isso. Como quem está esperando no mundo espiritual faz festa pelo ente que desencarna, né? Porque ele acabou uma missão, encerrou um ciclo. Mesmo que meio a uma tribulação, né, talvez causou, uma situação, né, um suicídio e tal, mas essas situações, quando você chega no mundo espiritual, você é abraçado, você é bem recebido, você volta, né, ao seu lugar de origem. Isso é uma coisa até pra gente pensar, né, a relação da Umbanda com o karma, né, porque dependendo do que você vivenciou aqui, talvez você tenha gerado karma ou você queimou alguns karmas, né? Isso Mas mesmo. Como que a Umbanda vê isso? E você também está colocando que quando você chega lá, você é acolhido, independente do que aconteceu, né? A Umbanda, ela não acredita naquele conceito de karma, talvez um pouco mais com peso que o próprio kardecismo traz, né? O nosso conceito de karma é um pouco mais leve, né? Nós somos seres livres para viver, né, dentro de uma ótica daquilo que é o bem comum, que é o senso comum, mas sem também querer ser perfeitos, né? Esse não é o nosso objetivo, porque a perfeição no mundo material, ela não existe. Nós estamos aqui presos às circunstâncias, né, do egoísmo, né, do próprio ego, E eu digo, até orgulho. sem querer te cortar, que Imagina. só ter essa consciência de que o perfeito não está aqui
já alivia a nossa existência. Nós Não precisamos está ter mesmo, essa né? leveza. O perfeito não está aqui. O perfeito está no mundo espiritual. Lá, e iremos nos aperfeiçoar mais ainda. O que a espiritualidade quer de nós aqui, né, é que nós nos aperfeiçoemos moralmente no nível que nos permita continuar a nossa evolução e a prática do bem. Né? Não é essa situação de perfeição. Aí agora eu preciso abandonar tudo que eu fazia porque eu tenho que ser perfeito. Não, aqui você não vai conseguir. O próprio planeta Terra, nesse mundo, né, que ainda é, até segundo a própria doutrina kardecista, de provas e expiações, é um mundo que nos prova todos os dias, que nos limita todos os dias, desafia, não nos permite essa perfeição plena. Então, o nosso conceito de karma é mais leve. Agora, nós pregamos sim, é necessário evoluir, é necessário transcender, é necessário melhorar, para que no pós-morte você possa, as suas vibrações mentais possam te atrair para lugares de descanso. Porque não é porque você simplesmente é um bandista que está lá no terreiro vestindo branco que você simplesmente vai para uma pátria espiritual perfeita. Teu passaporte já garantido. O passaporte não está garantido. Né? Você tem que trabalhar isso, conquistar isso. Né? E como você conquista? Com as tuas emanações diárias, com o teu bem, com a prática do bem, com olhar para o outro como a si mesmo, o teu próximo, amá-lo, né, cuidá-lo e também se amar, se cuidar, deixar aquelas situações que nos colocam para baixo, né, depressivos, né, nos amar também. Isso cria, né, caminhos para o desencarne de você estar num lugar bem, não num lugar talvez ali até também de expiação, né, como por exemplo o umbral. Sim. Então a Umbanda acredita que existam esses lugares espirituais, esses né? templos, né? Sim, nós acreditamos e nos apoiamos nos próprios escritos que a gente tem, as canalizações mediúnicas, desde o livro dos Espíritos, né? Kardec ele dedica ali um tema, uma questão para falar sobre a existência de um mundo espiritual, né, de mundos, na verdade, né, e as demais codificações falam sobre isso. O que a gente tem, né, como umbandista, talvez a figura mítica de um local chamado Aruanda, né? Sim, que que até dá nome, né, ao terreiro. Ao terreiro, né, Templo de Umbanda Semeadores de Aruanda, né? Esse lugar mítico, né, que um umbandista acredita ser a morada dos espíritos que nos assessoram, é uma das diversas cidades espirituais existentes, né? Eu falo assim que hoje nós temos conhecimento de Aruanda, né? Como cidade, como morada espiritual. Devem existir outras, mas não existe prova concreta, seja por estudos ou seja por psicografias da existência dessas cidades, né? Até a própria Aruanda em si, ela não tem, são poucos os registros que falam sobre ela e poucos os que os descrevem. Se a gente for pegar, por exemplo, o livro Nosso Lar, do André Luiz, né, do espírito André Luiz, que descreveu, né, a cidade lá espiritual com tantos detalhes, Aruanda, nenhum livro conseguiu descrevê-la dessa forma, por exemplo, com tantos detalhes. Mencionam a sua existência, mencionam que seria morada de aprendizado, dos espíritos ascensionados, que nós também podemos ir lá em um estágio de aprendizado e de caminho de evolução após o desencarne, mas não a detalham, né? Mas Aruanda é isso. E se eu puder explicar um pouquinho, né? Claro, o próprio termo favor. Aruanda, ele cria essa figura mítica no período pós-escravização ou durante a escravização. O que acontece? Aruanda ela é uma corruptela, é uma aliteração da palavra Luanda, que é a capital de Angola. Né? Um lugar, inclusive, de onde os escravos, nossos irmãos africanos, quando escravizados, partiram do porto de Angola para as colônias portuguesas. Né? Então, quando eles chegavam ao Brasil, eles queriam voltar para Angola, voltar para Luanda. E aí criou-se... Como né, se fosse o conceito de lar, né? De casa. Isso mesmo. E com a literação do idioma, né, talvez africano, português, um português meio africano, ficou a palavra Aruanda. Criou-se o termo Aruanda, né? E Aruanda ficou com essa memória de voltar para o lugar de origem. Então, Sim. Quando a gente fala de uma cidade espiritual, dos cultos africanos, umbandistas, das pessoas que se dedicam, né, às religiões de matizes africanas, nós falamos de Aruanda, dessa cidade. Ela existe, né, apesar de não tão detalhada. Então, nós acreditamos, da onde veio sim. o conceito, né? De onde veio o conceito é esse. Ou seja, é voltar para casa, Voltar para casa. Por que isso é o que todos nós estamos procurando quando Justamente. a gente entra em contato com a espiritualidade, né? Justamente. Porque existe muito uma busca em nós, né? De quem sou,
o que estou aqui, Pra qual onde é o vou? meu propósito, qual é a minha verdadeira utilidade, né? Aonde eu vou ser verdadeiramente útil, né? E eu acredito que as religiões em si, elas tragam um pouco desse caminho, né? Elas nos guiem, né? Então, a gente vê que vocês têm uns trabalhos muito bonitos, solidários, né? Que vocês auxiliam pessoas em estado de morar na rua e tudo mais. Sim. E eu acredito que também isso faz com que a pessoa constate ali o bem que ela vive, né? Porque quando a gente não entra em contato com a sombra, a gente não dá valor à luz que já habita em nós. Isso é verdade, isso é Então, verdade. esse trabalho de assessorar quem está sem uma moradia, a gente está falando aqui de Aruanda, que é o retorno para casa, né? Então, a gente busca isso tendo a nossa casa física. Você imagina quem está numa condição de rua que não tem nem a casa física, né? É verdade. Então, poder levar um pouquinho dessa luz para quem está buscando essa volta para casa, porque eu acredito que todos lá gostariam de ter, né, esse retorno. Ser um pouquinho de guia, né? Sim. Já que atingimos um pouco mais de esclarecimento, ser um pouquinho de guia das pessoas com menos esclarecimento, já que somos guiados por seres tão esclarecidos, né? Acho que é esse ciclo continuativo de bem. Quem é o Baluaê? Bom, o Baluaê é o orixá, né, que dentro do culto bandista está relacionado ao Não tem, né, comunicação, como não falar de não Obaloaê tem, quando a a gente tá falando de vida e comunicação, morte, vida, né? a comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. Ele é o senhor das passagens, né? Ele está atrelado à cura, está atrelado a umas diversas situações. O Baluaê é um mistério atrelado até à própria fertilidade da terra, porque ele é a própria terra em si, então nada nasce na terra se a terra não for boa, né? Enfim, então, mas o Baluaê, dentro desse movimento, né, vida-morte, ele é o orixá responsável pela passagem do ser humano. Ele quem pega a alma desencarnada, né, encaminha ao mundo espiritual, faz essa ponte entre a terra e o Orum, né, que seria, né, o Aie, né, que o povo falou, o Baluaê, sempre caminha sobre a terra, e o Orum, que seria o nosso céu. Então ele é um encaminhador, né? Isso mesmo, ele é o encaminhador. E fala um pouquinho também da relação de cemitério com a Umbanda pra gente, Perfeito. por favor. Como o Baluaê, ele é o senhor das passagens, né? Onde nós encontramos essa passagem, né? No momento, né, do enterro, né? Então, o cemitério, né, o local onde nós depositamos os nossos entes queridos para o descanso eterno, né? Damos a nossa despedida, seria um ponto de força principal de Paiô Baluaê. Como a nossa religião, ela não traz esse peso na dor, vivemos, não podemos falar que não, é difícil perder o ente querido. Sim. Mas o cemitério, ele não seria necessariamente um lugar de dor. Ele é um portal. Ele é um portal para o mundo espiritual. Por ser esse portal para o mundo espiritual, né, as religiões de matrizes africanas, nós, umbandistas, acreditamos que de lá saem forças espirituais que alimentam, né, a nossa vivência, a nossa prática espiritual, energizam, são um ponto de força principal do orixá Baluaê. Então ali o cemitério é um ponto de força, que deve ser tratado com muito respeito, né, porque existe toda uma ética espiritual em torno dos pontos de forças espirituais, quaisquer que sejam, né, inclusive o próprio cemitério é chamado de Calunga Pequena, né, que nós assim denominamos, porque a Calunga Grande é o mar de Iemanjá, onde infelizmente no degredo da escravização, muitos irmãos africanos morreram no caminho até chegar ao Brasil e foram lançados no mar. Então, por isso que ele é a Calunga Grande, porque existe um grande número de escravizados que faleceram durante o período de caminhamento para o Brasil, né, no degredo. E aí, o cemitério, né, seria a Calunga Pequena, porque aí é um ponto de força do próprio filho de Iemanjá por adoção, que é Paiô Baluaê, né, e por ser o lugar realmente de passamento. Então, há um grande ponto de força, mas tem que ser tratado com ética. Tem que ter respeito para entrar, né, você tem que pedir licença ao guardião daquele cemitério, ao próprio Paiô Baluaê que rege, né, aquele portal, né, a Mãe Ansã, que é a única Iabá, né, que recebeu de Paiô Baluaê o domínio também sobre os espíritos desencarnados. Então, nós temos que ter toda uma ética e respeito ao entrar naquele lugar. E não ter medo, Sim, mas agora tratar me veio uma com coisa respeito. interessante, né? A gente é protegido pela nossa ignorância, né? Então, se eu não sabia disso até agora, Sim. eu estava sendo protegida. A partir do momento que eu sei que eu preciso pedir a permissão, agora seria bom que eu o fizesse, É né? Responsabilidade. Todo né? conhecimento traz responsabilidade, né? Então, assim, eu falo que o mínimo é você pedir licença. Principalmente se você não tem, talvez, uma prática literalmente umbandista, vai entrar num lugar que você sabe que emana as energias que você talvez desconheça, pede licença. Exatamente. Que eu entre bem, que eu saia bem.
quando a gente vai adquirindo práticas, né, e aí nos aprofundando no conhecimento da nossa religiosidade, né, de Umbanda, então nós vamos entendendo, isso aqui tem um nome, é Exu, isso aqui tem um nome, é Obaluá, isso aqui tem um nome, é Iansá. Eu vou nomeando e dando comandos para essas energias me protegerem naquele lugar, mas minimamente é pedir licença. Esse é o começo, é o começo, né? isso. E aí a gente chega num tema aqui que a gente está falando de cemitério, a gente fala do rito de passagem do umbandista, né? A gente tem dentro da nossa cultura o cristianismo muito forte, né? Como é que eu faço para ter um rito de passagem umbandista na minha passagem? Olha, a primeira coisa, acho que é importante a sua pergunta, como garantir que eu terei a minha fé respeitada? Muito importante. Né? A lei, realmente, ela garante o direito à liberdade religiosa, só que assim, para que você realmente garanta no seu pós-morte que a sua vontade seja respeitada, você precisa deixar isso por escrito. E aqui fica um recado para os umbandistas, candomblecistas, africanistas ou pessoas de qualquer religião que talvez não seja a mais tradicional ou não a religião da sua família. Deixe por escrito a sua vontade, porque no seu desencarne, você não pode falar por si. Então, alguém vai falar por você. Quem vai falar por você necessariamente vai ser a sua familiar mais próximo, né? O seu cônjuge, né? Seu companheiro, sua companheira, marido, esposa, filhos, e aí essa mãe, vontade pode pai. ser feita ou não. E essa vontade, se não manifestada por escrito, pode não ser cumprida, porque aí você vai depender da vontade deles. Então, o recado que eu deixo é: deixem um documento registrado em cartório que hoje existe, que chama-se Testamento Vital, ou diretriz antecipada de vontade. É um documento que você registra em cartório, vai você sozinho, não precisa nem levar testemunha. Você registra lá um documento dizendo como você quer que seja o seu enterro, os seus ritos de passagem, né? Se vai enterrar, se vai cremar, se você quer ou não ter cuidados paliativos para que você, numa situação talvez de leito hospitalar. Então lá nesse documento você vai registrar todo esse contexto de dizer quais são as suas vontades finais, inclusive preservando a sua religiosidade. Comunicar a alguém que esse documento existe, isso, né? Aí você vai nomear nesse documento alguém que vai ficar incumbido, né? Chama-se mandato, né, temporário ali, você vai nomear alguém para ser seu representante. Então, eu recomendo, inclusive, como advogado que sou, nomear mais de um representante para que você possa ter a certeza que essa pessoa talvez não desencarne antes de você, né? E que vai ser cumprido. Mas a única maneira é essa. Inclusive, isso veio muito à tona com o desencarne da mãe Estela de Oxóssi, né? Uma grande alorixá lá da Bahia, onde houve uma luta ali, um conflito entre a companheira dela e os filhos dela, né, os familiares, né, os filhos de santo, que queriam fazer os cultos africanistas, e como ela tinha brigado com o terreiro, a companheira dela não queria deixar que se fizessem os ritos de passagem, queriam enterrá-la num lugar diferente, não próximo do terreiro, que teria todo um significado. Então, assim, precisou entrar na justiça para poder conseguir que ela fosse enterrada da forma espiritual adequada para a religião dela. Então, vamos evitar isso. Com certeza. Faça um testamento vital, ou se fizer no próprio testamento, o próprio testamento comum, que talvez não seja comum a gente fazer, mas ele também permite que você deixe lá como é que você quer ser enterrado, né? E a própria Umbanda, né, tem práticas, né, e hoje, só entrando nesse aspecto rapidinho, inclusive nós temos, né, lá em Guarulhos pelo menos, livre acesso ao ponto de força de Paubaluaê, ali no cemitério que é o Cruzeiro das Almas, né. Então nós temos permissão do poder público municipal, isso foi conseguido através da OAB de Guarulhos, né, na pessoa do Dr. Rodrigo Prates, que inclusive é nosso Rodrigo, pai pequeno lá no terreiro, e da Comissão de Liberdade Religiosa, a doutora Paula Moutinho, que é uma excelente presidente da comissão, e aí eles conseguiram que o governo público, a municipalidade, na verdade, dedicasse um espaço específico para as religiões de matrizes africanas, para que nós façamos as nossas práticas. Então nós temos um livre acesso, pode agendar, nós fomos no ano passado, nós fizemos lá durante a madrugada, com agendamento tudo certinho, depois limpamos o local, porque é muito importante, né, um bandista, macumbeiro, limpar o local para não deixar os seus despojos espirituais, né, talvez a outra pessoa não tenha a mesma fé, a mesma forma de olhar que você, então é importante limpar após o ritual, né, nós fizemos isso inclusive, mas é um local dedicado a isso, né, também os ritos fúnebres, né, hoje os cemitérios públicos de Guarulhos, eles não têm mais o crucifixo, por exemplo, é um lugar neutro e você pede ali o que você quer, a depender da sua religião. Muito legal, né? Isso você é muito sentir legal. esse respeito e poder praticar a tua fé até nesse momento de passagem, que como o Pai César estava falando aqui, é só passar para uma próxima fase que a gente às vezes desconhece um pouco.
mas ressignificar essa passagem, tirar um pouco do medo, vai deixar isso mais leve também, né? Com certeza. E acho que é importante a gente cada vez mais entender, né, como a gente pode utilizar, né, esse canal. Né? Eu tenho essa comunicação com o mundo espiritual. Como é que eu posso utilizar esse canal a meu favor? Isso é muito importante. Muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Pai César, muito obrigado mais uma vez por tanto esclarecimento, né? Eu que agradeço. Tanto amor aqui no formato de palavras que eu espero que tenham chegado até você. Pai César vai voltar outras vezes, né? Mas fica com a gente aqui todo sábado às 11h30, Ferramentas da Consciência. A gente te espera. Muito obrigado.